Eu sei que isso aqui é tema de uma palestra, mas vê que você pode ajudar ela a entender sobre a porta estreita, Jorge. Que a gente, todo mundo quer passar pela porta estreita, viu? Todo mundo. Quer passar pela porta larga, né? Não, nós estamos na porta larga, né? Tem passado pela porta larga, né? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Reparem que o caminho estreito tem porta, e o caminho largo nem porta tem. Ele só é um caminho largo. E por que o caminho é largo? Porque ele não faz exigências. Porque ele não faz nenhum tipo de seleção de pessoas. E não estabelece regras. Então o caminho é largo. Mas o caminho que conduz ao Senhor, ele é chamado de estreito. Não é porque ele seja estreito, é porque para nós, no nosso grau de evolução, é difícil fazer o bem. É difícil enxergar o caminho. Então, você diz assim, olha, para você educar filho, você não pode dizer sempre sim, não. Mas também não pode dizer sempre não. Tem que dizer sim, não. Mas tem que dizer sim quando for para dizer sim, porque às vezes a gente diz sim e não, tudo trocado, e fica pior. Então, quando Jesus propõe que a gente deveria entrar pela porta estreita, ele está colocando que esse caminho vai exigir uma série de percepções de nós. O primeiro é vê-lo, porque o homem nem sempre consegue enxergar a porta quando ela é estreita. Ele vê o caminho largo, mas a porta que é estreita, ele nem consegue ver. Ele nem se deu conta de que ali existe uma porta estreita. Então, por exemplo, dentro de casa você tem um marido difícil, um pai complicado, sei lá, um filho problemático, e você só enxerga um caminho para lidar com ele, discutindo, batendo boca, se impondo, gritando, se esgrimindo com ele o tempo todo. Mas existe uma outra porta que a gente não enxerga, que é a porta estreita, que é a porta do diálogo, a porta de você inventar uma outra forma de caminhar com ele, que o homem nem sempre vê. Então Jesus diz que a porta do errado, a porta do revide, a porta do troco, a porta da vingança, a porta da mágoa, do ressentimento e do ódio, é fácil de ver. Ou melhor, o caminho, a porta não, que nem tem porta. O caminho é fácil de ver, porque nem porta ele tem, e você já enxerga pronto aquele caminho para seguir. Mas a porta estreita é um sinal de que ali você tem que ter muita habilidade para você chegar a dizer: existe um outro caminho por aqui, que eu ainda não tinha percebido. Sabe quando a gente diz assim, eu estive meditando, eu vou mudar a maneira de lidar com meu filho, vou mudar a maneira de lidar com meu marido, eu vou parar de lidar assim com meu pai, parar de teimar, parar de brigar. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não via, eu só via o caminho largo, mas a porta que era estreita eu não via. Na medida que eu amadureço, eu consigo ver a porta que é estreita. Porque é uma porta que vai exigir renúncias. Eu não passo com meus bens, não passo com as minhas vaidades, com a minha riqueza, minha prepotência, com os meus títulos. Passa só eu, despido de todas as minhas vaidades, para que eu consiga encontrar essa porta estreita para falar com meu Pai. Eu preciso me despir de todas as coisas que eu me cobri como verdades relativas. E quando eu me despir de tudo isso, eu consigo passar pela porta estreita.
que vai exigir de mim a humildade, a renúncia, deixar do lado de fora tudo aquilo que eu acumulei como riqueza, para atravessar só eu e encontrar o caminho da felicidade. Então a porta é estreita porque ela faz muitas objeções ao que temos e é difícil de ver. Quando o encontra, ainda assim, nem sempre passamos. Temos que fazer um jejum espiritual, despirmos das coisas, um jejum de sentimentos, de palavras, de atos, de pensamentos, para que a gente consiga acessar essa porta e alcançar um outro estado de consciência. Essa é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho sem porta que conduz o homem à perdição.